A bancada evangélica quer que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, instale a comissão especial para analisar a PEC do aborto ainda nesse ano. Assunto para a repórter Marília Ribeiro, chegando mais uma vez ao Jornal Jovem Pan. Marília. Oi, Thiago, é exatamente isso, né? O presidente da bancada evangélica lá dentro da Câmara, o deputado Silas Câmara, disse que deve se reunir nos próximos dias com o presidente da casa, né, Arthur Lira, para justamente cobrar, né, que essa criação dessa comissão especial, ela aconteça ainda em 2024. Para a gente poder relembrar a respeito dessa proposta de emenda à Constituição, ela foi aprovada nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara dos Deputados por 35 votos a 15. Foi uma sessão bastante tumultuada e essa proposta de emenda à Constituição, ela prevê, né, que aqui no Brasil seja proibido o aborto, até mesmo nos casos que já estão previstos em lei, como, por exemplo, em situação de estupro, né? E o que a bancada evangélica quer é que esse projeto, essa proposta, possa avançar ainda em 2024. Ela foi aprovada na CCJ e o caminho normal dela é passar por essa comissão especial. Ela deve ter cerca de 40 sessões para poder ser analisada e amplamente debatida. E aí, depois disso, que ela vai para a votação dentro do plenário da Câmara dos Deputados. E aí, ela vai seguir lá para o Senado Federal, Thiago. Essa proposta, né? Ela acabou dividindo muito ali tanto os parlamentares quanto a sociedade civil. Esse texto que foi aprovado pela CCJ, ele é de 2012, ele foi apresentado pelo ex-deputado Eduardo Cunha, que na época da apresentação dessa proposta, ele disse que a vida começava não no nascimento, mas sim na concepção. E aí ele recebeu a relatoria dentro da CCJ da deputada Cristonieto, que apresentou um parecer favorável ao texto de Eduardo Cunha, e aí esse texto foi aprovado, né? Dentro da Comissão de Constituição e Justiça, nós temos a presidente da CCJ, que é a deputada Caroline de Toni, e ela queria, né, que de fato essa proposta pudesse ser aprovada na sua gestão, já que ela deixa nos próximos dias a presidência da casa. Então, Thiago, a gente vai precisar continuar acompanhando qual vai ser o trâmite dessa proposta de emenda à Constituição. O que tem sendo dito lá dentro da Câmara dos Deputados, Thiago, é que essa PEC, ela vai virar problema do próximo presidente da Câmara dos Deputados. Isso porque Arthur Lira deixa a presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2025 e agora essa pauta de costumes, ela não é tratada como prioridade dentro da Câmara. Então, isso deve ficar mesmo para o próximo presidente da Câmara decidir o que vai ser feito com essa proposta de emenda à Constituição. Thiago. Eleição em 1º de fevereiro e a Jovem Pan vai acompanhar. Até daqui a pouco, Marília Ribeiro, bom trabalho para você. Vou chamar a Dora Kramer. Dora, é possível que isso fique só para o próximo presidente da casa? E eu queria te perguntar também o seguinte, né? Essa história de moeda de troca, a gente aprova o pacote de gastos se essa matéria, por exemplo, for à frente. Ontem a gente até falava que em relação às emendas, né? Se o ministro Flávio Dino não liberar as emendas, a gente vai fazer um boicote a algumas votações aqui no Congresso Nacional. Como é que fica isso? Pois é, isso é chantagem, né? Não é uma maneira de acordo, uma maneira institucional de se negociarem as coisas, porque ou faz isso, é faca no peito. Isso não leva a bom termo. Agora, eu queria falar sobre essa PEC do aborto. Não tem a menor condição. Bom, primeiro, que é uma proposta hiper radical, que a gente volta a 1940, que é a data da nossa lei do aborto em vigor. É um retrocesso completamente claro em matéria de retrocesso. Então, o Arthur Lira não vai se enfiar nessa confusão, deixa para o Hugo Mota, que deve ser o sucessor dele, se não houver nenhum fato assim grandioso que possa alterar essa coisa, e deixa lá numa comissão especial. Talvez ele até coloque na comissão especial, mas lá vai ficar dormindo. E o Hugo Mota, se for ele mesmo eleito, vai ter vários abacaxis, entre os quais esse, porque essa PEC, obviamente, ela vai cair no Supremo, ainda que ela passe, acho difícil, porque ela vai contra a legislação que está em vigor, né? Ela é mais atrasada. Então, é uma
PEC, é como se o Congresso estivesse perdendo tempo numa coisa que é um grupo que quer marcar uma posição. Porque não é nada de útil, não confere nenhum benefício à população e é algo que não vai adiante. E eu acho que se inscreve nesse ambiente que você traz, Tiago, em que ficam essas chantagem é a palavra forte, né? Mas é a palavra que retrata isso. Se eu voto isso, se me der aquilo. Se não me der aquilo, eu não voto. Não é um ambiente bom num Congresso Nacional. Dizem que esse deputado Hugo Motta é um conciliador e que ele daria outro clima no Congresso. Vamos ver. E deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta em relação a Arthur Lira, porque muito se falava lá atrás, ele deixando a presidência da Câmara, ele vira um nome forte, talvez cotado, para assumir uma comissão importante da Câmara, justamente a própria CCJ. Se lá na frente tiver um acordo em relação a isso, aí não haverá mais chance de uma matéria como essa prosperar, não é? Sem dúvida alguma, mas ele pode ser CCJ, pode ser Comissão de Orçamento, né, que é outra importante. São as duas mais importantes. Até quem fale, Tiago, e ele já desmentiu, mas sabe-se lá, que ele e o Pacheco, o atual presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, poderiam integrar a equipe ministerial do presidente Lula, né? É uma coisa que se fala, se desmente, mas não tem muito crédito. Eu não tenho informação se seria essa a intenção do presidente Lula ou se os dois aceitariam, mas a negativa é do jogo, porque ninguém vai na presidência do Senado, na presidência da Câmara, dizer assim, não, inclusive estou pedindo muito para ir, estou louco para ir para o Ministério. Não, mas é uma coisa que rola como uma acomodação. Eu acho que, do ponto de vista do Arthur Lira, Pacheco, não sei, Rodrigo Pacheco talvez seja interessante, porque ele tem aí pretensão de concorrer ao governo de Minas Gerais. Até o Supremo, né? Tem um bastidor de Supremo. Mas essa já tem uma conversa, Tiago, mas eu já acho essa pretensão um pouquinho mais distante do que o governo de Minas. Agora, o Arthur Lira, para o Arthur Lira, a vida dele é Congresso, a vida dele é parlamentar. Então, agora, eu acho que nesse final de mandato, quer dizer, nesse final não, esse restante de mandato como deputado que ele tem, a ele interessa mais uma atuação na Câmara, porque, veja, ele fez, digamos que o Hugo Motta será mesmo, tudo indica, o sucessor, ele terá feito o sucessor hoje com uma votação talvez até maior do que a dele. Vai ser uma coisa tipo unanimidade, né? Acho que tem uma candidatura apoiada pelo PSOL, se eu não me engano, mas que tem ali meia dúzia de votos. Então, ele vai ter força. E o Arthur Lira, porque comparam muito com o último presidente da Câmara, antes o antecessor do Arthur Lira, que é o Rodrigo Maia. No dia seguinte que saiu, perdeu todo o poder. Mas o Arthur Lira, até por causa desse exemplo do Rodrigo Maia, não quer repetir isso. Então, arrumou. E até o Rodrigo Maia perdeu a eleição. Perdeu para o Arthur Lira, porque o candidato dele era outro, era o Baleia Rossi. Então, ele vai querer ficar ali com uma espécie de iminência parda. Eu acho que ele ainda vai continuar mandando. Pois é, e só para fechar, a próxima vaga no Supremo é só em 2028. Né? Mas alguém pode desistir. O ministro Luiz Fux, vaga normal. Claro. Alguém pode desistir. Se alguém se aposentar antes, Pode se aposentar antes. A gente tem vários casos, né? Lembrei agora da Ellen Grace. Bom, tem muita... O Nelson Jobim, próprio Nelson Jobim, né? Então, se alguém desistir antes, pode ser uma desistência de vontade própria, pode ser uma desistência negociada, então pode ter vaga por aí.